Olá, eu sou Guilherme Olival, sou neurologista, neurocientista e hoje eu vou falar para vocês dicas para ter uma boa memória. Bom, a memória, ela realmente se tornou uma corrida pelo ouro hoje em dia, né? Uma sociedade onde a capacidade cognitiva ela é o grande moeda de troca para você conseguir dinheiro, para você conseguir um bom desempenho profissional na faculdade. Isso se tornou realmente uma obsessão por muitas pessoas, né? Então eu vou passar algumas dicas de como cuidar disso, né? Vou passar os limites que o cérebro tem. Vamos conversar um pouco a respeito desse assunto, tá? Em primeiro lugar, é importante a gente entender como a nossa memória funciona. Isso vai ajudar você muito a entender para o que você tem boa memória e para o que você tem má memória. Tá? Então, em primeiro lugar, o nosso cérebro, a nossa memória, ela funciona diretamente ligada a uma região que chama sistema límbico. O sistema límbico é o sistema emocional do corpo. Tá? O que significa que o que você memoriza é o que o seu subconsciente considera importante. Infelizmente, nem sempre o seu subconsciente concorda com o seu consciente. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o seu subconsciente pode achar extremamente importante a letra da música da sua banda preferida. E ele pode não achar tão importante a fórmula de matemática que você precisa para aquela prova. Tá? Outros exemplos são o seu hobby preferido. O seu subconsciente pode achar muito importante que você saiba a escalação do seu time de futebol. Você saiba até os reservas do seu time de futebol, né? Mas pode não achar tão importante que você guarde aquele compromisso que você tem com a sua esposa ou o aniversário do seu melhor amigo. Isso depende de como a sua mente funciona no mais profundo. Tá? Então tem pessoas que acham realmente muito importante o nome, gravam o nome, o sobrenome de cada um. Talvez vocês conheçam uma pessoa que sabe o nome e o sobrenome de todo mundo. E talvez o seu subconsciente não guarde essas informações. Ele não acha isso importante. Mas ele sabe que aquela pessoa gosta daquilo, ou que aquela pessoa tem o carro específico, que é talvez você tenha uma paixão por carros. Tá? Então é importante você avaliar o que o seu subconsciente acha importante e observa se a sua memória para aquilo é uma memória normalmente excepcional. E talvez para coisas que você, se comparando com os seus colegas, você vá muito mal na memória, sejam coisas que você não considera tão importante lá no fundo do seu coração. Porque quem determina o que você memoriza ou não, no fundo, é o seu coração, não é a sua mente. Tá? Bom, dito que a gente memoriza o que o nosso subconsciente acha importante ou não, mas quais são as dicas para se ter uma boa memória? Né? De modo geral, existe uma capacidade no cérebro que se chama memorização. E algumas pessoas realmente têm uma capacidade de memorização maiores do que outras, né? Mas a cognição, a inteligência como um todo, ela não é feita só de memória, ela tem várias habilidades. Uma das habilidades que é muito colada com a memória, que é essencial para você memorizar, por exemplo, é a atenção. Eu vejo diariamente pessoas que vêm com queixas de memória e, na verdade, elas têm uma queixa de falta de atenção. Ou porque elas têm um transtorno de atenção, tem vídeos a respeito disso no nosso canal, se você se identificou, depois você procura isso. Tá? Ou porque realmente ela está desatenta naquele momento da vida dela, ou porque ela está um pouco deprimida, melancólica, e aí a atenção diminui muito, porque é como se nada tivesse tanta importância na vida. Né? Mas a gente tem várias outras habilidades, a gente tem raciocínio lógico, a gente tem inferências, a gente tem habilidade visoespacial. Né? Então a gente tem várias habilidades que compõem a inteligência. Mas falando da memória especificamente, existem realmente algumas dicas para você manter uma boa memória ao longo dos anos, ao longo do tempo. Tá? Então a primeira dica é a atividade física. Atividade física é realmente o que a ciência tem maior evidência de que vai melhorar a sua memória ao longo do tempo, ao longo dos anos. A segunda dica é tenha uma vida saudável.
aquelas dicas que a gente dá para uma vida saudável, de modo geral, elas são essenciais para a memória. Do que eu estou falando? Eu estou falando de controle da pressão arterial, controle do peso, controle de diabetes, controle do colesterol, não fumar e não usar álcool em excesso. Essas coisas são extremamente tóxicas para o cérebro ao longo dos anos, extremamente tóxicas para a memória. Tá? Um tema que eu não comentei dentro dessa saúde como um todo, que eu vou colocar num item à parte, é o uso de drogas, né? O uso de álcool em excesso e uso de drogas recreativas. Né? Pode parecer uma coisa banal, mas o uso contínuo, o uso que seja excessivo, é extremamente tóxico para a memória. Né? Então existem várias controvérsias, não, maconha não piora a memória, piora sim, né? Dá uma alteração muito intensa, a gente vê em usuários crônicos, em usuários esporádicos que têm um uso um pouco mais contínuo, a gente já observa isso também. Tá? Então é importante que realmente tenha um controle desses fatores. Né? Além disso, depressão é uma coisa extremamente tóxica para a memória. Eu comentei que ela dá uma síndrome desatencional, mas a depressão prolongada, ela gera Alzheimer mesmo. Então é importante que as pessoas que tenham depressão, que estejam com uma melancolia já mais prolongada, né, que elas procurem um atendimento médico, um atendimento com psicólogos, né, ou que elas procurem realmente o médico para tratar, porque isso vai prevenir a pessoa de ter Alzheimer mesmo depois, de ter uma demência, uma doença da memória a longo prazo. Tá? Além disso, existem alguns fatores ambientais que é importante a gente comentar, que influenciam a memória, como por exemplo a poluição, tá? O contato com a natureza, essas coisas melhoram a memória a longo prazo. Tá? Eu vou terminar o nosso vídeo comentando alguns escorregões de memória que são comuns e outros que são preocupantes. Tá? Então foi feito um estudo que disse que é normal uma pessoa de qualquer idade, jovem, adulto ou idoso, tenha escorregões de memória, até 6 escorregões de memória ao longo da semana. O que é um escorregão de memória? É você colocar a jarra de café dentro da geladeira, é você guardar o celular dentro do armário, não se lembrar onde colocou, ou você deixar a chave. Então essas coisas são consideradas normais. Tá? Então, eu vou ler aqui uma lista que eu preparei de coisas que eu considero normais e coisas que eu considero anormais da memória. Tá? Então, você ir em algum lugar e você não se lembrar o que você estava fazendo lá, ou demorar para lembrar, falar, o que eu vim fazer aqui na cozinha mesmo? Isso é considerado algo absolutamente normal para mim. Tá? Você não se lembrar onde você deixou o seu carro por alguns minutos, ou você ficar procurando aquela palavra durante alguns minutos na sua mente, também é algo que eu considero normal. Tá? Você perder algum objeto é algo normal. Né? Você não se lembrar do nome de alguém que você acabou de conhecer é algo que é absolutamente normal também. Né? Ou você se esquecer de algo trivial que um amigo seu comentou no dia anterior. Essas são coisas que podem acontecer. Né? Isso são coisas que, como eu comentei, tem a ver com esse nosso sistema de atenção, né? Esse nosso sistema de multitasking, que na verdade ele não existe, ele não funciona, esse sistema de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Né? E esse sistema do que a gente considera importante ou não considera importante. Né? Vou dar um exemplo pessoal. A minha esposa viaja muito e ela às vezes fica brava, porque ela fala para onde ela foi viajar e eu não me lembro. Porque eu não considero o local para onde ela está indo talvez tão importante. Ela fala, estou indo para não sei onde, eu não sei para onde ela foi. Isso não é uma preocupação da memória. E eu vou ler uma lista agora que eu preparei de itens que eu considero preocupantes. Né? Então, primeira coisa é você não realizar uma atividade como você realizava antes. Então, se você tinha capacidade de realizar aquele almoço para a família, né, em que você fazia vários pratos ao mesmo tempo, enquanto isso você conversava com as pessoas, né,
isso é algo que você fazia. Se você não está conseguindo fazer mais, se você está se desorganizando nisso, isso é algo que é preocupante. Ou se antes você fazia banco e agora você está se confundindo para fazer banco, cuidava de uma determinada atividade e não está conseguindo mais, né? Ou até no trabalho, uma atividade que você desempenhava antes e não está conseguindo, isso é preocupante. Diferente de quando você, por exemplo, acabou de ser admitido no emprego e está com dificuldade de aprender as atividades novas. Isso todo mundo tem por um período, tá? Se você não reconhece lugares familiares ou se você se perde em caminhos que você está acostumado a fazer, isso é algo que eu também considero preocupante. Tá? Se você não está se lembrando do nome de pessoas próximas, de familiares, de pessoas que você tem um contato, é diferente de nomes de pessoas que você acabou de conhecer. Tá? O reconhecimento de palavras, de objetos, isso é algo bastante preocupante também. Tá? E por fim, você repetir perguntas, né, num intervalo curto de tempo. Então, em meia hora, alguém falou alguma coisa para você, você repete aquela pergunta, intervalo curto de tempo. Esses também são sinais de que você pode estar com uma doença de memória. Tá? Então, isso que eu queria trazer para vocês hoje. Tá? Se você gostou, dá o seu like. Se você quiser compartilhar o vídeo, se você acha que esse vídeo é importante, compartilhe o meu vídeo. E se você quiser, se inscreve no canal, você vai receber os vídeos conforme eu for mandando eles. E um grande abraço, até mais.